Jesus nessa noite. Coloca para mim, Bianca, por favor, Isaías 40. Deus tem uma palavra para você, você crê? Pode ficar tranquilo que o Maurício não vai passar do horário não, que eu sei que eu falo muito. Amém? É muita coisa para falar, pouco tempo para dizer, mas vamos usar o nosso tempo com sabedoria. Deus tem uma palavra para você, você crê? Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga eu. Deus tem uma, coloca o versículo 28 para mim, Bianca. Texto de Isaías, aliás, o livro de Isaías é um livro, um dos meus prediletos, que eu mais gosto. Olha só o que o Senhor vai falar para você nessa noite. Dois versículos, 28 e 29. Até se você tivesse com uma caneta aí, era até bom você marcar esse versículo, porque quando você tiver oportunidade para pregar, você vai pregar nesse texto aqui, amém? Então você pode falar amém. Olha só o que o Senhor fala para você. Não sabes ou não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Tu está fazendo uma pergunta. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E o último versículo, em nome do Senhor Jesus: faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Pode sentar no seu lugar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. E lá no versículo de número 28, Isaías ele vai fazer uma pergunta. Vocês não estão sabendo que o Senhor, o nosso Deus, o Criador, não se cansa e nem se fadiga? Eu e você nessa noite nós temos motivos para glorificar e exaltar a Deus, porque o nosso Deus ele não se cansa, ele é o mais forte de todos e ele é invencível. E o mais bonito nessa noite, que esse Deus que é invencível é o Deus que luta as tuas guerras. Aí aqui ainda no versículo 28 ele vai falar: é inescrutável o seu entendimento. Eu gosto da versão da área que diz assim, ó: não se pode esquadriar o seu entendimento. Ou seja, você está pensando o pensamento de Deus é totalmente diferente. O Senhor está falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite: eu tenho coisa muito melhor para você. Aí vem o versículo de número 29. Vamos lá, isso tem 10 minutos. Ele dá força ao... Quem está cansado aqui nessa noite? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Não é pecado não, irmão, se admitir que tá... É pecado, pastor? Não é pecado não se admitir que você tá... Quem está cansado aqui? Deixa eu ver. Levanta as duas mãos quem está cansado. A boa notícia é que esse Deus está aqui nessa noite e ele faz forte ao cansado. O Senhor está te fortalecendo nessa noite. Maurício, eu não estou vendo nada, mas a presença de Deus está aqui nessa noite e gerando forças dentro de você e dizendo: estou te fortalecendo. Aleluia. Diga assim: muito obrigado, Senhor, pelas forças que o Senhor tem gerado em mim. Cansaço, irmão, essa é normal, mas a palavra de Deus para você, pela essência desse culto, dessa adoração, o Senhor está renovando as suas forças. Vou até profetizar: você estava cansado, mas você vai sair aqui dessa noite renovado e renovada. Cansas, e o que ele mais ele faz? Multiplica as forças ao que não tem nenhum. Talvez você entrou aqui nessa noite nesse contexto, falando: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu sou tão fraco. Senhor, eu não tenho força nenhuma. Ele está falando: eu estou multiplicando as tuas forças nessa noite. O Espírito Santo está falando: você vai conseguir, você vai alcançar, porque eu estou multiplicando essa força pelo Espírito Santo. Faz forte ao cansaço. Não é pecado a gente estar cansado. Se eu fosse falar aqui o que nos cansa, eu ia ficar até amanhã falando coisas que nos cansam.
O livro de 1 Reis vai contar de uma maneira resumida e rápida para os irmãos que não têm tempo, a história de Elias. Elias, que foi um homem usado por Deus, que fez fogo do céu cair, usado por Deus, orou: Deus, eu não quero que chova. Não choveu. Orou para chover, choveu. Elias foi um profeta usadíssimo por Deus. E lá na altura do capítulo 19 de 1 Reis, não precisa pôr não, Bianca, vai dizer a palavra de Deus que Jezabel mandou uma mensagem para ele. Está lá no finalzinho, é 19 ou é 20. Vai falar Jezabel: ah, Elias, você matou meus profetas, então amanhã eu também vou fazer a mesma coisa com você. Sabe o que aconteceu com Elias, irmãos? Ele enfrentou Jezabel. Por isso está escrito? Não. Diz a palavra de Deus que ele temeu, ele ficou com medo e fugiu para o deserto. Por que, irmãos? O contexto da palavra: Elias estava passando por lutas espirituais. Lutas espirituais cansa ou não cansa, igreja? Cansa ou não cansa? Volta lá no versículo 28 para mim, Bianca, por favor. Cansa ou não cansa? Olha lá, Elias orou: chove, Senhor. Orou: caia fogo do céu. E tantos outros feitos que Elias teve, que Elias passou, que Elias fez pela mão do Senhor, para chegar ao ponto de Jezabel falar: ó, Elias, eu vou matar você amanhã. Elias se cansou espiritualmente, porque luta espiritual cansa. Mas no versículo de número 29, olha o que o Senhor está falando. Está passando por luta espiritual? Não precisa levantar a mão, não. É você e Deus. Está passando por luta espiritual? Esse Deus que está aqui nessa noite vai fazer, vai multiplicar as tuas forças. Está cansado de passar lutas espirituais? Esse Deus está aqui nessa noite para dando força para você que está cansado e cansada. Você está falando: Deus, nessa casa só eu que oro. Deus, nessa casa só eu que busco o teu nome. Deus, nessa empresa só tem eu de crente. Igual lá na minha escola lá, né? Praticamente sou eu e mais uma cristã. Aí você fala: Deus, só tem eu. Lutas espirituais. Você ora para a pessoa não converte. Lutas espirituais. Isso cansa ou não cansa, igreja? Cansa ou não cansa? Interage comigo, senão eu vou pedir para você falar para o irmão da direita e da esquerda, hein? Cansa ou não cansa? Mas esse Deus está falando para você nessa noite: eu estou fortalecendo as tuas forças, você não vai se cansar. Lutas espirituais cansam. E o que mais cansa, irmãos? Esperar. Quem gosta de esperar? Quem gosta de esperar? Levanta a mão. Nem no trânsito a gente não gosta de esperar, né? Fala não, hein, Cauã? Eu dirigi, glória a Deus. O que diz o Salmo de número 40? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esperar cansa? Você está esperando algo da parte de Deus aqui nessa noite? O que está esperando? Aleluia, Deus. Mas esperar cansa. O Senhor está falando: ó, eu estou renovando as tuas forças nessa noite. Você que está esperando algo de Deus. Aleluia. Diga assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor está renovando as minhas forças. E o que mais que deixa a gente cansado, né? Ele dá força ao... Esse Deus está aqui nessa noite, você crê? Aleluia. Não é força de expressão, não. Ele está aqui nessa noite. Eu falo: eu estou com o pastor Jairo já 24 anos, fez esse ano aqui. Se eu não tivesse essa certeza, eu já tinha ido embora. Esse Deus está aqui nessa noite, você crê? Olha só o que cansa a gente também. Olha só o que cansa a gente. Fazer o bem cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa? Olha lá, Elia, assim, ó. Coloca para mim, Bianca, por favor. Vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 13. E fazer o bem cansa ou não cansa? Você ajuda a pessoa. Isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 13. Ajudar, fazer o bem cansa. Você ajuda a pessoa não dá aquele retorno esperado. Você estende a sua mão, você faz de tudo
Você faz de tudo pela pessoa, a pessoa não dá aquele retorno esperado que você almeja. Chega ao ponto de você cansar de fazer o bem, não cansa? Olha o que o apóstolo Paulo está falando ali, ó, na segunda carta aos Tessalonicenses. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o que, igreja? O bem. Se o apóstolo Paulo está escrevendo para aquela igreja, falando, ó, irmão, não se cansa de fazer o bem, é porque existe a possibilidade de você se cansar de fazer o bem. Mas se você está cansado nessa noite, esse Deus está aqui falando, continua na vocação que eu te chamei, porque Ele está renovando as tuas forças. Volta lá para mim, Bianca, em nome do Senhor Jesus. Tem 2 minutos. E olha só o que diz o versículo de número 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os moços certamente cairão. Mas o versículo 31 fica de pé em nome do Senhor Jesus, igreja. Olha só o Senhor dando essa conclusão dessa palavra rápida, breve para mim e para você. Mas os que esperam no Senhor. Quem está esperando algo de Deus aí, ó? Então continua esperando aí no Senhor. Olha só, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas. Enquanto você está esperando algo da parte de Deus, Deus está falando, eu estou renovando as tuas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Levanta a mão e diga, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está renovando as minhas forças nessa noite. O Senhor está renovando as suas forças, igreja. Feche os teus olhos nessa noite. Senhor, na conclusão dessa palavra, Senhor, eu quero entregar, Pai, crendo, Pai, no Teu poder, na Tua eficácia. Abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, Pai, que entrou tão fraco nessa noite. Só essa irmã, só esse irmão sabe a maneira que ele entrou nesse lugar, caído, desanimado, sem força. Mas a Tua palavra diz, Pai, que aquele que espera no Senhor, o Senhor vai renovar as forças. Renova a força dos Teus filhos agora. Renova a força das Tuas filhas agora. Renova, meu Deus, a alegria do Teu povo agora. Renova a fé do Teu povo agora. Renova a unção da Tua igreja nesse momento agora. Nós como igreja, nós levantamos a nossa mão e nós dizemos, mal, em nome de Jesus, bate retirada. Todo espírito tranca a rua, todo espírito que milita contra a obra de Deus, todo espírito que enfraquece o povo de Deus, nós dizemos, em nome de Jesus, bate retirada, porque o povo de Deus está sendo renovado. E se você crê nessa verdade, que é a palavra de Deus, você tem direito de duvidar do irmão Ailson. Você tem direito. Mas você não tem direito de duvidar da palavra. Aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Deus, pela Tua palavra.